Voltamos aqui nos canais Fox Sports com Fox Sports Rádio e a gente vai abrir o programa falando da chegada do centroavante do Corinthians. Habemos centroavantes, né? Deixa eu ver se Olha a cara. Deixa eu ver se ele tá animado. Olha a cara de satisfação. A imagem tá errada. Agora vai. Eu vou anunciar e vocês cortam pro cara, entendeu? Eu só vou anunciar. Vem aqui, vem em mim aqui, vem em mim. Aqui. Habemos centroavantes. Corta lá. Erraram. Mas tudo Acharam bem. que era o Bocelli, Aí mas está tá bom. chegando o Ele é centroavante e o importante. Bocelli. Deu tudo errado, né? Não, mas esse é um centroavante. Vou falar um negócio pra você. Faz parte do negócio. Eu sei. Se for o programa certo, os caras não vão assistir. Esse aqui é que é o programa. Então lá, o Bocelli chegando, abraçado, cumprimentado ali, chegando com a famía. Olha a mãe dele aqui. Jogador. Ela que segue o Corinthians? Ela que segue o Corinthians. Jogador de 32 anos, atacante. Ele tem uma média fantástica. Olha lá. De finalizações e uma média muito boa de gols, meio gol por jogo, como diria o poeta Luizão, que foi centroavante no Corinthians, meio gol por jogo é a média de todo atacante, que é para a torcida não sentir saudade dele, não sentir falta de gol, então jogo sim, jogo não, tá fazendo gol, é um atacante A mãe diário. trouxe ele pro Corinthians, é isso? Quem? A mãe Ele é trouxe menor ele. de idade? A mãe, Tem que Corinthians foi atrás dele. não, ele a mãe dele veio junto, ele vai morar em São Paulo. A dona Bozelli cuida da... Claro, ele veio morar em São Paulo. Isso é E coisa a mãe que a dele gente veio sabe que junto. acontece com o Benja. É. O Benja que tem, a mãe tem. Como é que Sim, mano, sim. como é que é com o Benja? Como é que ele grita, mamãe? O Benja até hoje ele tem o nome bordado na cueca, porque em caso de... Se perder. É verdade. Outro dia os filhos, quase que foram presos os filhos. Por quê? Eles deixaram ele sozinho na praia, todo mundo começa a bater palma aqui. Abandono de incapaz. Você não pode deixar o Benja sozinho na praia porque ele se perde. Aí todo mundo começa a bater palma sobre e isso é o achar os Flavinho. filhos. E quando ele vai no banheiro, o que ele fala? Sami, acabei! Não, mas Sam ele é o tá mais melhorando. novo, né? Não, o Sam é o mais velho. mais velho. Velho. Aí o Bocelli está chegando, ele se apresentou hoje ao Corinthians, fez exames laboratoriais pela manhã e foi para os exames clínicos, os exames físicos da tarde. também nos exames? Não, aí ele foi Desmaia, com tira o Corinthians, sangue. ele foi com a viatura do Corinthians, mas na chegada ele já falou, manda lá. Bueno, realmente me siento muy contento, ¿no? de esta nueva experiencia. Cuando apareció la oportunidad de venir a un equipo tan grande como Corinthians, no lo dudé ni un minuto y bueno, esperemos ahora poder realizar los estudios médicos el día de hoy y ya después ponerme a la orden del club para lo que decida. O que te parece o carinho da entrada do Corinthians nas mídias sociais? Uma invasão praticamente, né? Milhares de comentários. Sí, ahí creo que uno se da cuenta de la magnitud de lo que es este club, no solo a nivel Brasil, sino a nivel Sudamérica, ¿no? Y creo que para mí es algo muy importante llegar a un club de esta magnitud y esperemos dar el máximo. Bocelli, por que você fez a opção por jogar no Corinthians? No, como te digo, creo que jugar un equipo de esta magnitud es lo que todo jugador quiere, ¿no? Uno se da cuenta, como decía recién, a través de las redes sociales lo que es el equipo y para mí es un gran desafío, una oportunidad muy buena en una etapa de mucha madurez en mi carrera y esperemos poder hacer las cosas bien para poder triunfar en este equipo, ¿no? Bueno, mucho, han jugado jugadores importantes, ¿no? Argentinos, estuvo Carlitos Tevez, estuvo Mascherano. Y uno, por ser sudamericano, haber jugado varias veces contra equipos brasileros, sabe lo que es este fútbol y la importancia que tiene este tipo de equipo, ¿no? Corinthians para mí es un grande, como te dije, no solo a nivel Brasil, sino a nivel del continente y bueno, para mí es un orgullo poder vestir esta camiseta. Llevo 5 años y medio en México y hay un montón de cosas que solucionar. Tengo un problema familiar grande con mi esposa y ella no puede estar en México, así que seguramente esté unos días acá para dejar todo listo y ya después venirme para acá lo antes que se pueda para ponerme a las órdenes del entrenador y jugar lo antes que se pueda, ¿no? Tá, então a chegada do Bocelli, que prefere a camisa 17, já disse isso para os dirigentes do Corinthians, que é a camisa que ele prefere jogar. E ele disse aí que está chegando num dos maiores times da América e ficou impressionado. Ele nunca tinha ouvido falar dele, do clube, inclusive. Não. Fala Ele está bobagem. dizendo ali. Não, gente, dá pra Ele veio perceber, para bobagem. Não, ele não falou isso. Fala bobagem. Do que Não é falou o isso. Corinthians Fala sério o negócio. Não. Mas que é engraçado, não. quando é o Corinthians aqui, tudo é desdém, Mas tudo não é é ironia. desdém, ele Para disse, eu de não falar tinha bobagem. ideia do que era, É um eu jogador via, que tinha muito grande. proposta ainda de um grande clube mexicano, tá certo? Que era a Do América América. do México.
Atlético. Houve interesse de outros clubes brasileiros também. O Grêmio mostrou interesse no cara. O Boca Juniors mostrou interesse no cara. E o cara esses todos ele conhecia. Não sabia o que era. Agora o senhor está defendendo o Bozelli, é isso? Peraí, semana passada o senhor estava dando raquetada. Peraí, defendendo não. Eu estou defendendo a situação. Primeiro, novamente, você é infeliz no seu argumento. Primeiro, em que momento você ouviu aqui eu fazer algum tipo de defesa? Eu estou defendendo o fato dele ter optado pelo Corinthians. Que parte do meu discurso você não entendeu? Entendeu? Que gozado, qual a parte do meu discurso semana você não passada, entendeu? Quando eu trouxe números do Bozelli, primeiro, esse cara aqui, Bozelli, é difícil. Agora tá, que o Bozelli... Vamos lá, vamos tentar pelo menos falar um pouco sério. Peraí, tá tentando falar sério, isso aqui não é um circo. Vai lá. Isso não é um circo. Vai lá, meu senhor. Então, Pascoal... Não, você entrou em saco. O negócio é o seguinte. Vamos lá, Você entrou na porta por cima ou por baixo? Pode ser de dois. Por cima. Então vamos lá. O negócio é o seguinte, com relação ao Bocelli. É um jogador, Pascoal, que ele chega no Corinthians hoje com um elenco aí escasso nessa posição. Ele tem ali o Roger, que até agora não provou. Não. Escasso, Pascoal. Tem muitos jogadores. Você pode reclamar da qualidade. Mas aí que tá. Não da quantidade. Quando a gente tá falando, mas peraí, Pascoal, quando a gente tá falando a respeito aí de elenco, de grandes clubes, a gente tem que falar não é de quantidade, e sim qualidade. É um elenco escasso, sim. Agora você foi... É escasso. Agora. Escasso de qualidade. Mas é óbvio, Pascoal, jogador do Corinthians tem centena. O Corinthians tem uma centena aí. O Corinthians ele tinha aí 28 jogadores emprestados. Quantidade não falta. Quando a gente tem que falar de clube grande, Pascoal, acabou de emprestar mais 4. Quando a gente fala de clube grande, Pascoal, a gente tem que começar a falar a respeito de qualidade e não quantidade. Quantidade no mercado tem números. O Corinthians hoje, na posição, ele tá carente. Mas o senhor elogiou a contratação do Roger. Mas é que tá, Pascoal, era um outro momento. Ele chegou no futebol, não é assim. Pascoal, bolo, você põe lá 2 ovos, farinha, Nescau, fermento e põe no forno. A tendência é que dê certo, porque é um bolo. O futebol não é uma ciência exata. Depende. O futebol não é uma ciência exata. O futebol você tem que colocar... um lixo. No futebol, você coloca aí algumas peças dentro de determinados setores e não existe uma certeza de que dará certo. É claro, você consegue minimizar a chance de erro quando você contrata jogadores de qualidade. Se você contratar o Cristiano Ronaldo para o teu time, a chance de dar certo é de 99%. Contratar o Bozelli para o Corinthians. É uma incógnita, Pascoal. Ele está chegando num país diferente, uma cultura diferente. Pode dar certo? Pode. Você mudou de... Tem jogadores aí que chegam no Brasil e se adaptam muito bem. O Caleri chegou no São Paulo jogando muita bola. O Arrascaeta chegou no Cruzeiro jogando muita bola. Mas fala só, juro por Deus, você defendeu o Bozelli. Você quer chegar. Você jogou o Bozelli, mas você não gostou. Primeiro, eu estou defendendo o fato primeiro da escolha do Corinthians. Porque existiam outros grandes clubes no continente. Ele acabou optando pelo Corinthians. Mas você gostou? Perto do que o Corinthians tem, Pascoal, é melhor você apostar numa... O Pascoal, eu tô falando com ele porque ele tá falando sério, vocês estão ironizando. É muito melhor você apostar hoje numa incógnita, Sormani, do que numa certeza que não tá dando certo. Por exemplo, o Roger tá dando certo? Não tá. O Jonatas deu certo? Não deu. O Jonatas é muito fraco. Gustavo é um cara que volta hoje com outro contexto. Ele volta melhor do que ele saiu, mas não quer dizer também que dê certo. Se você pegar os números do Bozelli, cara. Se pegar os números do Bozelli que eu faço em casa, aliás, nós temos meio gol por jogo. Quase meio gol, quase 0,43. A média dele é melhor que a do Tardelli quando jogou por aqui. Um cara desse aí, eu tava soltando rojão. Não tô dizendo que o Bozelli... O cara é argentino. Não é pipoqueiro. Não tem preguiça. Não é preguiçoso. Argentino não é preguiçoso. O cara se dedica o tempo inteiro. Mas peraí, a gente não tá aqui pra soltar rojão, a gente tá aqui pra analisar o fato. Não, mas eu tô analisando. O cara é argentino, mas por que soltar não rojão? É preguiçoso. A cada 2 jogos ele faz um gol. A média. A média dele. O cara tem 32 anos. Artilheiro do campeonato rodado, mexicano. Cascudo. Pô, o que mais que você quer? Mas peraí, eu tenho que fazer o que de diferente? Eu fiz uma análise do que aconteceu. Não, ele tem uma boa análise. Mas peraí, a gente não conseguiu entender o seguinte, mano. Você gostou... Mas peraí, você quer que eu traga uma bandeira do Corinthians e rode aqui? Não é isso. Ninguém vai exagerar. Tipo assim, você não precisa. Tem que soltar rojão. Eu tô aqui pra analisar. Tem coisa que a gente não precisa fazer. Ponto. Outra coisa, você elogiou a chegada dele por entender. Você elogiou o Bozelli na chegada, por entender que o Corinthians é um dos maiores times da América. Sim. E surpreso que ele ficou com a invasão das mídias sociais da torcida do Corinthians. Sim. E até a mãe dele respondendo. Perfeito. Porque ele não achou que a torcida Mas você não gostou da contratação. Como não gostou, Pascoal? Não conheço o jogador para falar o cara é bom ou ruim. Eu espero que dê certo, assim como outros jogadores que estão chegando para outros clubes também. Qual jogador que daria satisfação de ver o Bozelli jogar o tempo inteiro? A gente não vê.
Mas a gente vê um gol aqui, um gol ali, mas lê isso daí, aqui, desculpa, lê isso ali. daí não é suficiente para fundamentar uma tese, porque é qualquer coisa. O cara que tá 5 anos jogando no campeonato. A minha não, peraí. Eu não sou comentarista de YouTube, velho. Eu não sou comentarista de YouTube. Tem cara que vê 2 minutos do cara no YouTube. Olha, o cara é isso, o cara é isso. Você tem visto eu vou falar a respeito do cara se eu conhecer o jogador. Você tem visto o protagonista. Você não pede protagonista no Corinthians? Vocês estão bem informados, hein? Acabou de falar 3, já são 2. Duas Libertadores. O cara ganhou 2 Libertadores. O dobro do Corinthians. O dobro do Corinthians. Protagonista jogando nas 2 Libertadores. Artilheiro. Caramba! Gente, eu tô atacando o jogador. Onde vocês ouviram eu criticar falando que é uma porcaria? Mas todo mundo tá achando isso. Peraí, porque vocês então têm uma compreensão. Primeiro você dá limitada do que eu digo. Então, provavelmente quem tá em casa tá entendendo alguma coisa. Vamos entender. Em nenhum momento eu falei aqui que o jogador é ruim. Em nenhum momento eu falei que é um péssimo jogador. Você está dizendo que na escassez de talentos do dentro do como centroavante, ele chega como titular. É um oásis. Hoje, ele chega como titular. Mas mesmo assim, o Corinthians ainda continua a tratativa com o Wagner Love. Perfeito. O Corinthians já disse que não pagará. Você gostou do Bozelli ou você não gostou? Gostei. Não tem nada a ver a mesma. Que enfim, mas como não? Você gostou de boca vazia. A partir do momento que eu chego e falo aqui, o Corinthians hoje está carente na posição. Os centroavantes que o Corinthians tem à disposição no elenco não agradaram. E tiveram chances. Não conseguiram retribuir. Diz que o Bocelli chega para ser titular. Ué, aonde vocês não interpretaram que diz que é uma boa Você acabou de dizer, não, você disse, né, entre outras coisas no seu discurso, que era um jogador que você não conhece, você não sabia se ia dar certo ou não. Exatamente. Você falou isso. A partir do momento que é um gringo chegando no futebol brasileiro. Peraí. Anteriormente você falou que não sabia se ia dar certo. Peraí, vamos lá, tentar falar um pouco sério nesse programa. Ele só é titular porque só tem porcaria ali. A partir do momento que é um estrangeiro, chegando no Brasil, vai conhecer um futebol diferente do que ele está acostumado. Porque aqui tem Miguel, aqui tem uma série de artimanhas aí que muitas vezes os jogadores não estão adaptados, mas enfim. Aqui na Argentina não tem Ele veio da tá difícil, hein, cara? Tá chato. Ele veio do futebol do Nepal. Tá dose, hein, cara? Tá dose, hein? Vai lá, não, aguentar vocês aí tá chato, cara. Não, em respeito ao público, eu vou interromper aí o que eu tô falando, porque não dá, cara. Não dá, é difícil. Ô, mano, é o seguinte, eu vou dizer pra você o seguinte. Quando é o Corinthians, é chacota é chacota. Estamos tentando entender o que você está querendo dizer. É uma grande contratação. Não vou jogar perna aos porcos, não, desculpa. É uma grande contratação. Ofende a gente, hein? O Corinthians contrata um jogador, finalmente contrata um centroavante de ponta. Eu achei espetacular. Finalmente o Corinthians contrata um centroavante de ponta. Depois de passar um ano sofrendo, jogando com Jadson de centroavante, com Romero de centroavante. Danilo de centroavante. Danilo jogou naquela partida contra, se não me... Bahia. Quem que jogou? Ele jogou em outras oportunidades. Quem jogou? O Danilo. Danilo jogou o Sheik, o Jadson, em outro momento o Romero. O Rodriguinho já foi falso. O Rodriguinho foi embora no meio do ano. Gente, mas jogou. O Corinthians contrata um sujeito como esse cara, como o Bozelli, um goleador. 2 conquistas de Libertadores, ele chega 5 anos no México, consagradíssimo no México. Consagradíssimo no México. Camisa 17. Sim. Se o meu time contrata um centroavante desse quilate parabéns pro Corinthians contratou um jogador desse, cara. Com a experiência que ele tem, e é argentino. A gente gosta de jogador argentino. Claro. A gente tem uma rivalidade com os caras, mas a gente gosta disso. Do todo mundo deles, quer. Claro. Exatamente. Você fala mal desse, você fala mal daquele, Bora que chega o argentino, põe a camisa do seu time, assim, Se o Benedetto chegar aqui no Brasil hoje, ele chega abraçado no aeroporto. Você preferiu o Benedetto ao Bocelli? Quer começar de novo? Não, o Benedetto, Pascoal, ele fez aí uma boa Libertadores aí nas partidas que ele jogou, ele foi fundamental, principalmente naquele jogo contra o Palmeiras, aí o cara arrebentou o Palmeiras, mas é um cara que passou por um momento delicado, ele passou por uma cirurgia de joelho, ficou muito tempo parado, mas a princípio ele tá bem. Por mais que ele não esteja hoje em condições de jogar 90 minutos, mas é aquele cara que aos poucos vai readquirindo o ritmo de jogo e a tendência é que ele não se machuque novamente. Mas é um grande jogador também. Marco Ruben, que tá indo pro... pra onde que o Marco Ruben tá indo mesmo? O Marco Ruben do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Marco Ruben, Gigliotti, Bozelli, Benedetto, qualquer um desses centroavantes argentinos. Gustavo Gol, o Bol tá lá ainda? O Bol tá negociado com quem? Mas ele tá negociando com o clube. Se botar uma camisa de time brasileiro, joga de titular fácil.
Corinthians fez uma grande contratação. Grande contratação. Uma grande contratação. Também entendo assim. Uma grande contratação. E foi uma oportunidade de mercado, né, Sormani? Porque ele nunca foi o alvo do Corinthians. O Corinthians aproveitou uma situação que estava terminando ali o contrato dele com o Leão. Ele já não queria ficar lá, o Corinthians aproveitou. E ele tinha 6 meses de contrato ainda, olha, precisa fazer a rescisão. Não pagou pelo cara. Vai pagar só salário, uma luva, coisa normal. Que não é nem o teto do clube. Exatamente. Está abaixo do teto. Tá pagando dentro das possibilidades corintianas. Pô, o cara é goleador. Contrato de 2 anos com possibilidade de renovação por mais um. Mano, você vai me desculpar, não entendi por que você tá assim. Você tá receoso. Assim? Peraí, primeiro, quando eu falo alguma coisa aqui, aí começa a falar, tá vendo? Clubista, depois não quer que zoa, depois não quer que zoa. Ninguém falou quando eu faço uma análise imparcial, eu não tô aqui pra soltar rojão, não tô aqui pra rodar a camisa, eu tô aqui pra analisar o que eu vejo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Ninguém aqui falou que você é clubista. Eu vou perguntar uma coisa. Eu não falei que você é clubista. Ô, mano, o que você achou da contratação do Bocelli? Conheço o cara aí, não. Não, eu braço. Não falei isso. Não conheço, não. Eu preferi o Wagner Love. O Wagner Love visto o Wagner Love jogar? Não, também. Mas eu já vi uma vez. O Wagner Love... Hoje contratou um cara bom, tá bom, isso aí, gente. Vê essa onda aí. Pelos números recentes dele e do Wagner Love, eu contrataria ele, lógico, não custa nada. Mas o Corinthians ele precisa muito mais do que somente uma boa opção de ataque, Sormani. O Corinthians ele não pode abdicar ainda de ter um centroavante, mesmo que seja um reserva, porque durante muito tempo o Corinthians ele foi... Tudo bem, você tá falando outra coisa, eu tô entendendo. Tô dizendo o seguinte, se o Corinthians tem dinheiro para contratar um jogador, isso não tem nesse dinheiro, momento, eu contrato o Bozelli. Eu contrato o Bozelli. Contratou. Então, foi bem. Está contratado. Qual que é a... Está contratado. Eu acho uma ótima contratação. Mesmo com você se não der certo, uma questão aqui. Com pouco dinheiro que tem o Corinthians, precisa contratar ou gastar no Wagner Love? Aí entra essa frase que ele disse, o Corinthians não tem um substituto à altura. Mas ele não sabe como é que vai ser o Gustavo ainda, o cara vai começar a treinar. O Gustavo pode ser que ele esteja, mas o Flavinho, o Corinthians ele pode estar perdendo também o Gustavo. Oi? O Gustavo está recebendo uma proposta aí do futebol turco, pode ser que ele deixe o Corinthians. É pro time tá na penúltima colocação do campeonato. O time tá lá na rabeira. Os líderes já não pagam. Os líderes não jogar no... Aí eu ficaria. Eu também não iria. Para jogar na Turquia, num time que tá para cair. Hoje não. Eu, se fosse ele, não iria. Porque hoje não é um bom mercado. Não. Agora, mas o Corinthians ele vem montando, Pascoal, dentro das dificuldades financeiras que o Corinthians tem, o Corinthians está montando um bom time. Acho que depois do São Paulo, desculpa, Pascoal, depois do São Paulo, para mim quem contratou melhor é o Corinthians, o Flavinho, ele trouxe os três ali a princípio. Não, mas ele trouxe aí os três a princípio ali. Ele trouxe aí, a princípio ele trouxe Michel Macedo para a reserva do Fagner. Aí ele trouxe o André Luiz, que era uma revelação da Ponte Preta, e o Mosquito, que esses três aí são bem inferiores aí ao que a torcida do Corinthians estava esperando. Os outros dois que chegaram, um é o Richard do Fluminense, que é um bom jogador. É um bom jogador, Ramiro, junto com o Ramiro. Ótimo jogador. Aí o Corinthians agora está apresentando aí mais dois reforços aí, que é o caso do Sornosa e do Bocelli. Então, dentro do que o Corinthians tem de dinheiro, de possibilidade financeira, o Corinthians está se reforçando bem. É dos times grandes do Brasil até agora, depois do São Paulo, que contratou dois caras de peso, o Corinthians aqui fez contratações mais acertadas, mais cirúrgicas. Exatamente nos pontos que precisava. Rejuvenesce um pouco o time, que estava meio envelhecido, e outra, trouxe de volta o seu técnico. Para mim, o Corinthians é o que sai um pouco sai na frente do Santos muito, né, no futebol paulista. O Santos, por enquanto, trouxe de importante o técnico. Não contratou nenhum jogador. Não contratou jogador nenhum. O Palmeiras manteve a sua base, manteve a sua força e tudo mais. O São Paulo se reforçou bem e o Corinthians muito bem. Até o próprio Flamengo, porque por mais que o Flamengo tenha contratado o Rodrigo Caio, eu, pelo menos, analiso dessa forma. A melhor contratação do Flamengo até agora foi o Abel Braga. Sim. Eu acho que é à frente do Rodrigo Caio. O Flamengo, por enquanto, é aquilo que eu estava falando ontem. Está fazendo muita espuma e ainda não contratou ninguém. A gente vai falar daqui a pouco do Flamengo. Do Flamengo, só para dizer o seguinte. Tem chance de trazer gente muito importante. A gente tem que entender a situação do Corinthians e as contratações que foram feitas e da forma como essas contratações foram feitas para chegar no caso do Wagner Love. Porque o que o Besiktas quer? Que o Corinthians pague os 3 milhões que deve ao jogador. Não, parece que houve um acerto já, Pascoal. Parece que houve um acerto. O Besiktas aí tá aceitando a proposta que foi feita aí pelo staff do Wagner Love, que era quitar 60% do que ele tinha para receber. Esse acordo aí pode estar sendo finalizado aí nas últimas horas. 1.800, é isso? Em torno disso. Se a dívida é 3 milhões, 60%. Em torno disso. Então, daria essa possibilidade aí. Porque o Corinthians, se tiver que colocar alguma quantia na transação, mas aí não vai entrar nessa briga, não. O Besiktas libera o jogador, é isso? Para rescindir o contrato. Ele o jogador paga 60, o jogador já poderia ter até entrado na FIFA aí pedindo a rescisão contratual unilateral.
E aí haveria aquela briga para receber e tudo mais. Não é interessante pro Wagner uma boa Love. briga. Claro, evidente. Então o Wagner Love está tentando aí receber, mesmo que um percentual menor do que ele teria de direito, porque ele trabalhou, merecia receber, mas é melhor você fazer um mau acordo do que uma boa Tem alguma briga. definição de data para isso, mano? Eu acho que até o começo da próxima semana deve definir, Pascoal. Já deve definir. E o Wagner Love também é um cara que recentemente fez sucesso no Corinthians. Aí vamos pensar. Aí eu tenho o Roger, quem pediu para contratar o Roger? Carille. O E Gustavo, pediu para não sair, o Gustavo pediu, ligou para ele e falou, Roger, não vai pro Goiás. E eu pedi para... Você não jogou comigo, eu quero que você jogue comigo. Isso. O treinador pediu para ele ficar. Hã? Isso tem peso. Tem peso. Claro. O Gustavo volta de passagem brilhante, foi o artilheiro do Brasil na última temporada. Sim. Certo? Volta do Fortaleza. E ainda tem o Jonatas, que está treinando com o elenco principal. Porque o time vai até quando o contrato dele? Meio do ano. É, meio do ano, Até mas o Corinthians está tentando aí liberá-lo agora. O Corinthians, o Hannover, que é o time dele na Alemanha, é isso? É, o Hannover. O Hannover disse que não quer de volta. Como não? É dele? Não. Ele tem contrato dele, com o esse Corinthians até o embrulho meio aí, do como ano. não? Mas o Hannover disse, então é seu até o meio do ano, segura até o meio do ano aí. Vocês pediram até o meio do ano, então segura até o meio do ano. O Corinthians vai tentar uma negociação com uma outra equipe brasileira para colocar o jogador. Mas para o Hannover ele não vai voltar. É a situação do Internacional também com o... Jonathan Gomes? Não, o jogador que estava no São Paulo e foi para jogar na Arábia. O Valdívia. E agora os caras querem mandar de volta para o Internacional. O Internacional falou, não, vocês ficaram até o meio do ano. Mas já rescindiram com ele. Já rescindiram. Mas aí o Internacional falou, e aí? Aí o Valdívia arruma um time para você jogar. É a mesma situação. É a situação. O Corinthians não vai fazer a rescisão de contrato dele, do Jonathan Alves, mas fará um... Não, o Jonathan Alves é o que estava no Inter. Esse é o Jonathan normal. O Jonatas, o atacante do Corinthians, vai emprestá-lo, uma outra situação, para ver o que vai acontecer. Hoje o Corinthians apresentou mais um jogador, né? Que o Richard, jogador que atuou pelo Fluminense, era um jogador do interior de São Paulo e já manifestou até que... O Richard era do Primavera de Dayatuba, né? Não, Atibaia. Atibaia. E foi para o Fluminense, que tinha 50% do passe, 50% do Atibaia. E ele foi apresentado, tá aí o Richard, esse volante, um jogador que tem, eu acho, um jogador que tem muito potencial. Claro que precisa Quem é evoluir. aquele senhor de branco ali, camisa branca? É o doutor Calil. Oi? Doutor Jorge Calil, vice-presidente do Corinthians, com o Duílio Monteiro Alves na apresentação. O cara é grande, velho. Do Richard. Ele é alto, jogador alto. Isso é tamanho de zagueiro. E jogador alto e bem magrinho. Isso aí é uma opção ótima na bola parada, né? Será que agora o Douglas volta a jogar bem? Não sei. Sornosa. Porque os dois eram do Fluminense. Mas dá uma olhada no meio campo, como é que ficou recheado agora, mano. Mas o Pascoal é mais um volante. O Corinthians nessa posição, ele não tinha carência. Por mais que você tenha o Ralf, que muitas vezes acaba oscilando, até pela condição física dele, mas o Gabriel é bom jogador. O Gabriel não quis ir pro Inter, hein? O Thiaguinho estava jogando bem. Não quis. O Corinthians ele tem algumas opções ali. O próprio Douglas, que no Fluminense jogou muito e no Corinthians até agora ele não conseguiu se firmar. É adaptação. Agora chegando aí o próprio Richard, Sornosa, pode ser que o Douglas se sinta mais à vontade. O Sornosa é mais para dividir com o Jadson, né? Foi? O Sornosa vai dividir com o Jadson. Sim, eu não vejo hoje o Sornosa como titular do time do Corinthians. Eu acho que ele briga diretamente com o Jadson naquela posição. Não, acho que não, porque o Ramiro vai jogar aberto na direita, o Jadson joga centralizado e na esquerda possivelmente é o Romero ou o Pedrinho. Eu acho que o Sornosa... Romero não se apresentou ainda, só deve se apresentar no sábado, ele está liberado, ele só deve se apresentar no sábado, ou seja, amanhã. Até agora não voltou a treinar no time do Corinthians. E a perspectiva da sequência do Romero no Corinthians não é das melhores. A diretoria está tentando, Pascoal, uma possibilidade de venda para que o Corinthians receba algum percentual ainda. Só tem contrato até o meio do ano. O Corinthians quer ver se faz um dinheiro até o meio do... O Corinthians só tem contrato com ele até o meio do ano. E o Corinthians quer fazer um negócio agora para envolver numa negociação, para não perder. Porque o Corinthians... Deixando de ter o jogador ou fazendo negócio, o Corinthians tem que pagar 10 milhões de reais para os investidores que trouxeram o jogador. Essa é uma dívida que o Corinthians tem, né? O Corinthians trouxe o Romero com o dinheiro de empresários e esses empresários, se ele sair do Corinthians sem a renovação de contrato
com passe livre, como se diz na gira do futebol, eles têm a receber 10 milhões do Corinthians. Ou seja, o Corinthians tem uma dívida com esse grupo. Sim. Normal. Quem é uma o dívida. Quem é o grupo, sabe? Não, é um grupo de empresários. É um grupo de empresários que fizeram um O negócio. Corinthians tem uma dívida com o grupo de empresários, o Vasco tem dívida com empresários, o Grêmio tinha dívida com empresários, o Cruzeiro tem dívida com empresários. Todo mundo no futebol, todo mundo. O Palmeiras tem dívida com seu patrocinador, eu estou errado. Tá certo, 150. Não, o patrocinador, né, do Palmeiras é diferente. Não, mas tem dívida. Sim, ok. Não, mas ok. está sendo. Não, está sendo pago. Mas tem a tá dívida. Sendo, ok. Não. Eu não disse que não estão a pagando. legislação mudou. Mudou. Não era dívida. A situação do Palmeiras é diferente da situação desses clubes que você mencionou. Era de investimento se transformou em dívida. Palmeiras e Flamengo são times que não estão na mão de ninguém, a não ser deles mesmos. Os outros times estão na mão de muita gente. O Palmeiras e o Flamengo não estão. É só isso que eu queria falar. Não, o Palmeiras, a questão do Palmeiras, até onde eu entendo, o que era investimento e não pode ser transformado em investimento, foi uma transformação, uma mudança da letra da lei. Mudou a legislação e o Palmeiras passou a ser quem ficou com... Esses anteriores seguiram ainda na dívida lá de trás. Quem ficou com... O Palmeiras ficou com esse Não é a mesma coisa. Mesma coisa se, por exemplo, tem times, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio, o que ele fez com o Ramiro? Ele não teve o que fazer com o Ramiro. Por quê? Porque ele devia para o Bertolucci. 90% já era dele e foi embora para o Corinthians. Isso não existe no Palmeiras. Isso não existe no Flamengo. De um empresário chegar lá e pegar um jogador e levar embora. Colocar no outro time. No Palmeiras, tem isso lá. Eu tava tentando apurar até essa semana. Parece que a Crefisa, essa dívida dos 120 milhões que ela deixou ao Palmeiras, essa dívida que era de declarações lá dos jogadores. Era investimento que se transformou em débito do Palmeiras ela jogou o Palmeiras como dizendo que foi o Palmeiras comprou. A Crefisa, pela renovação de contrato agora por mais 3 anos, ela vai assumir novamente essa dívida. Ela vai pagar essa dívida pelo Palmeiras, né? Pelo que eu tava tentando apurar. Não. Tira do valor. Ela tira do valor, entendeu? Porque assim, se ela não renovar... O clube Fábio, tem uma dívida com alguém. Então, seja um grupo de empresários, uma empresa, tem uma dívida. Não, porque era assim, Fábio. Dívida todos os times têm. Se a Crefisa... Todos têm. Mas não é uma dívida podre, vamos dizer assim. Porque não é um banco. Porque Palmeiras e Flamengo têm soluções. Esses clubes não têm. A única diferença é essa, mas a dívida com investidores todos eles têm. O Palmeiras só teria a dívida se a Crefisa não renovasse, porque aí ele teria que pagar esses 120 milhões, porque como ele não tem agora o porquê se não mais vendeu pagar, o Romero, tem a dívida com o grupo de empresários. O Corinthians, a gente está discutindo isso por conta da situação do Romero. O Romero, se não vendeu, o Corinthians terá um acerto com os empresários e 10 milhões a fazer. É o que está combinado, é o que está no acerto do Corinthians com os empresários. Sim. E o Corinthians está tentando, como disse o Mano, fazendo um negócio para tentar reaver ou parte ou totalmente. E fora o Romero, Pascoal, o Corinthians ele tem uma dívida também com os empresários do Arauz. Quando o Corinthians contrata o jogador, ele aceita que o jogador venha a princípio sem o Corinthians pagar nada. E vai pagar esse ano, meio do ano. Mas tem que pagar 4 milhões de euros aí pela contratação, ou euros ou dólares. São dólares. Enfim, mas agora, é caro do mesmo jeito. Enfim. Agora, tem que o presidente do Corinthians sempre disse que não. Sempre disse que não. O diretor de marketing do Corinthians está programando com uma empresa, aquela empresa que faz aquele fim do ano, aquele Monster Truck lá no Corinthians. Sim. Fecha o campo lá e bota fecha o campo e bota aqueles caminhões. Fez de novo. E o Corinthians está fechando com essa empresa 12 datas, uma por mês, para a utilização da Arena do Corinthians. Para fazer o mesmo evento? Não, para fazer porque não tem eventos. Porque geralmente o Corinthians faz isso daí no final do ano, porque existe depois a troca de gramado. Né? Agora não tem jeito. São 12 eventos diferentes. Não estão ditos ainda quais são os eventos, mas eles estão acertando esses eventos. Então, como disse o presidente do Corinthians, que no campo do Corinthians não teria show, vai ter. Eu acho que a concepção do estádio do Corinthians, exclusiva para futebol, é um equívoco. Lógico. Porque um estádio, para ele ser viável economicamente, hoje, uma estrutura desse tamanho, que tem custo de manutenção tão alto, ele precisa receber outro tipo de evento. Claro. Para gerar receita, para não ficar com tempo ocioso. O Corinthians optou por fazer um estádio só para futebol, que vai na contramão de tudo que se faz hoje, né? Mas no gol sul, é sul? Aquele gol da direita? Não tem nada, Pascoal. Norte está à esquerda ali tem um espaço vazio ali, que aquilo, mesmo que as pessoas digam que não,
mesmo que digam que não, aquele espaço vazio, aquilo é um lugar preparado para ter show. Não, olha, na verdade, o estacionamento da Oeste. Não, não. O que o Corinthians... Não, dentro do campo não dá para fazer nada. Dentro do campo, não. Não, se fazer do lado de fora, no estacionamento, você faz qualquer botar aqui. Não, vai ser feito no estádio. Não, eu entendi. Inclusive, mas não tem arquibancada ali, eu entendi o que você falou. O que eu tô falando é que aquele espaço de cima pode ser usado para fazer shows e o pessoal assiste debaixo no gramado. Deu pra entender? Não, Pascoal, não. O estádio do Corinthians nunca foi na inauguração do estádio, Pascoal, eu estive presente, teve um show da Ivete Sangalo. Ou seja, os convidados ficaram na ala oeste, que é aquele setor que não enche, e ocuparam ali tanto a parte inferior quanto a parte superior. E houve uma montagem do palco ali naquela lateral. Voltado para a arquibancada. Era um show ali para convidados. Claro. Era um negócio ali que não era para uma capacidade total. Esse estádio não foi concebido para isso. Basicamente, o estádio não foi. Mas a informação então, agora que eu tenho ele é que... vai ter de se adaptar, porque não consegue vender os naming rights e tal. O estádio aconteceram alguns eventos, Flavinho, na parte externa também, ali nas costas da arquibancada oeste também, a montagem de palco ali com show também. Do lado de fora. Mas isso não banca um estádio, porque geralmente são shows menores. Agora a concepção que o Andrés tinha de só usar para futebol foi equivocada. Primeiro, o Corinthians, em determinado momento, ele até conseguiu pagar as contas do estádio só com o público pagante. Mas aí você tem que contar com casa cheia todo jogo. O Corinthians hoje não tem o name rights. Sem contar que o Corinthians hoje não tem. Pois é. Você tem 2 meses, inclusive, janeiro e dezembro. Porque em dezembro também, o Campeonato Brasileiro está terminando e você praticamente não tem ali. 2 meses a menos. Uma capacidade ali de público. O supre a Arena do Corinthians. Exato, são 2 meses deficitários. Fora os outros meses também, Pascoal, que você não vai ter uma capacidade total, por mais que o Corinthians ocupe as principais médias de público do Campeonato Brasileiro, mas não é de 44 mil por jogo. Você tem jogos aí que bate a capacidade total e tem jogos que vai ter 28 mil, 25 mil. Então, querendo ou não, o Corinthians hoje ele precisa também aí fazer eventos para pagar as contas. Evidente que sim. E outra, é assim. Se o Corinthians conseguir 1 milhão por mês nos seus eventos aí que o Pascoal lembrou também, né? Não sei se é muito difícil, não. O São Paulo loca o Morumbi por 1 milhão por show. Por dia. Por dia, então. Mas geralmente tem. Ele já tem 12 milhões. Ele já tem 12 milhões no ano. Tem que fazer um show por mês. Não, mas eles estão programando 12 milhões. Que tipo de evento os caras querem fazer? Eles não definiram quais os eventos. Que são shows. Vamos aguardar. São eventos que vão ser feitos na Arena do Corinthians. Um por mês. E aí é aquele negócio, eles querem fazer os eventos sem interromper a utilização da Arena do Corinthians para o futebol. A engenharia financeira e de marketing dessa gestão Luiz Paulo Rosenberg / Andrés é um desastre. Isso é um fato, é um desastre. O que eles projetaram, que eles apresentou um patrocínio novo ontem. Não interessa. Pascoal, aquele patrocínio que compra meia. É um desastre. Compra detergente para colocar na meia. Essa engenharia financeira da Arena, porque vamos contar com tanto, a expectativa de 400 daqui, mas aí 400 seeds dali. Olha, isso foi uma piada de péssimo gosto. Assim, a engenharia deles foi ridícula, para não falar outro termo, entendeu? Porque colocaram o Corinthians com esse estádio quase que na bancarrota. E assim, você não pode trabalhar com perspectiva de futuro, você tem que trabalhar com o que a realidade te dá e você faz um estudo daquilo que o futebol brasileiro pode oferecer. E eles não fizeram isso, eles trabalharam com uma expectativa de Manchester United e Arsenal aqui no Brasil, isso não existe, não faz o menor sentido. O name rights que o Corinthians queria de 400 milhões é o mesmo preço que a Emirates paga no estádio do Arsenal, em Londres. Numa outra realidade, numa outra cidade. Mas peraí, o Corinthians queria 400 milhões em 10 anos, você tá maluco? Como paga isso aí na Inglaterra? Tá doido, Facincani? O Corinthians ele queria aí oferecer 400 milhões, daria 40 por ano. Não é 400 por ano, tá louco? Não, é o mesmo name rights. O do Arsenal não são 400 por ano. O valor não é esse, Facincani, tá louco? São 400 milhões, nem se compara, não, imagina. O Corinthians ele queria 400 milhões e hoje já tá pedindo 300 por 10 anos. O do Arsenal também não é tão... Imagina, Facincani, que o Arsenal vai receber isso. Você tá maluco? Não são 400 por ano. Não, você tá louco? Mas é que tal, o Arsenal vai receber 400 milhões
milhões em 10 anos. Você tá louco, Facincani? Imagina. Sim, não foi tão quanto fechou. Cara. É que o Emirates fechou há 10 anos. Cara. É que o Emirates com o Arsenal já tem há 10 anos. Mesmo assim, não foi tão alto. Não é esse valor, cara. Então, consulta aí que você vai ver. Mas não é esse valor. O Corinthians ele tava pedindo essa quantia distribuída em 10 anos, daria 40 por ano. Sim, mas o do Arsenal também é 10 anos. Também é caro, mas hoje, Sormani, o Corinthians ele já tá pedindo a quantia de 300 milhões pelos mesmos 10 anos de contrato. Não vai conseguir. Esquece, ainda é alto pela localização do estádio, pelo hoje, que não essa oferece. História de naming rights também é outra dessas panaceias, assim, que todo mundo acha que resolve todos os problemas de um clube dando um nome para o estádio. O Palmeiras conseguiu vender bem esse nome e é o único caso no Brasil. Vendeu construindo, hein? É o único caso no Brasil de naming rights que funcionou. Que batizou o estádio com o nome... E eu acho que tem muito a ver com o Allianz Arena lá de Munique. Exatamente isso. O Atlético Paranaense tentou isso com a Kyocera, que era fabricante de celulares, anos atrás, na Arena. Nunca pegou. Quem mais tentou vender naming rights de estádio? Teve a Copa do Mundo lá, o Recife tentou vender lá para Itaipava. Sim, esse foi do Bahia. Fonte Nova, Arena Itaipava, né? não pegou. Teve um breve momento da Arena Petrobras, que foi a ilha do estádio do Flamengo, que usou no mas sim, durou 6 meses. Eu peguei aqui. Então, vai. O Arsenal recebe por ano da Emirates 100 milhões de reais. 100 aí, milhões de Facincani, reais. tá doido? 1 bilhão não e é 10 30, anos. você tá louco? Imagina receber a mesma coisa. 100 milhões de reais. Ô, Facincani, como é que você vai comparar? 100 milhões de reais, uma tradução, são 20 milhões de libras. Não é muita coisa. Receberia. Se você usar... Mas o Corinthians O receberia. contrato de 10 anos é 200 milhões de Porque foi libras. renovado. Mas é que tá, o Corinthians receberia 2 milhões. Mas 20 milhões de libras por ano, é isso? Isso. 20 milhões de O libras por contrato ano? foi até 2024. É um contrato bastante razoável. É mais ou menos o que o Corinthians queria, aqui 20 milhões de reais mais, né? Não, mas ele falou que o Corinthians estava pedindo que o Arsenal não recebe. Tá louco. Imagina. Você estava equivocado, Fascano. Mas o Corinthians estava querendo aplicar valores que não cabem ao Brasil, na verdade. Sim. Isso não. Eram 100 milhões de euros. O que vai determinar o quanto vale, Flavinho, é o mercado. Se você pede um valor e o mercado não paga, é porque não vale, cara. Tem que se abdicar. Você tem que se moldar de acordo com a sua necessidade. Isso. Por exemplo, o Palmeiras hoje é um time que ele pode se dar o luxo de negar uma proposta. A Allianz paga, por exemplo. A Allianz paga, eu não sei qual é o valor do contrato da Allianz, que eu acho 350. Que não é nem com o Palmeiras, deve ser alguma coisa... Não tem contrato com o Palmeiras. Tem contrato com a W Torre. Com a W Torre. São 350 milhões pela utilização... De 30 anos. De 30 anos. É isso, vai chamar Allianz Parque por 30 anos, é isso? Isso. Quando entregar para o Palmeiras a Arena... É uma pechincha. É pouco. Mas era o dinheiro... São 12 milhões aproximadamente. Era o dinheiro necessário, Sormani, é o dinheiro necessário para você construir um estádio. Exatamente. Aí você pega e constrói o estádio. Se o Corinthians vende por 30 anos um naming rights de 400 milhões, seja para quem quer que seja, teria pagado a construção do estádio. Eram 60, o Arsenal eram 60 milhões e aí essa renovação foi a 100. Eu lembro disso. O Corinthians, 60 milhões. O Corinthians achava que ia construir o estádio e que ia vender a posteriori não só os CIDs, que são esses papéis da Prefeitura de São Paulo, como o naming rights, e que com isso quitava o estádio. E não era, isso estava completamente fora da realidade. Isso não se transformou numa verdade.